Nós vamos fazer hoje a determinação gravimétrica do material particulado em suspensão. Tá? O que significa o material particulado em suspensão, ou MPS? São as partículas presentes em amostras de água, em ambientes aquáticos, rios, lagos, estuários. Então, como é que é feito o princípio dessa determinação? Nós pegamos um volume conhecido de água, de amostra, que nós queremos determinar. Nós vamos, então, filtrar para separar o material particulado em suspensão. O que define o material particulado em suspensão? A definição é arbitrária, mas o material particulado em suspensão serão aquelas partículas que vão ser retidas por um filtro com uma porosidade de 0,45 micra. É um filtro especial, como esse. Então, esse aqui é um filtro de membrana, de celulose, que tem uma porosidade de 0,45 micra. Então, o que nós faremos? Nós vamos pegar um filtro desse, o filtro já foi previamente preparado, ele foi lavado com água destilada, foi seco em estufa e agora então vai ser pesado. Então o primeiro passo vai ser a pesagem desse filtro numa balança analítica, com 4 casas decimais. Isso vai nos dar então o P1. O que é esse P1? O peso do filtro. Em seguida, nós vamos montar o nosso kit de filtração com esse filtro, vamos filtrar um volume conhecido de amostra, vamos posteriormente secar o filtro em estufa e vamos pesá-lo novamente. A diferença de peso vai me dar a quantidade de material particular em suspensão presente no volume de água que eu filtrei. Esse é o princípio da nossa aula. Então é importante notar, né? O filtro é o branquinho, tem essa película azul, só que de papel é só o separador do filtro. Então o que nós vamos usar vai ser a membrana branquinha. Esse é o filtro. Tá? Isso aqui é só um exemplo, na verdade já tem um que está pronto, que vai ser então pesado agora. O que significa estar pronto? Ele foi lavado com água destilada, foi seco em estufa e agora está pronto para ser pesado, que é o nosso próximo passo. Bom, nós vamos agora então para a etapa de pesagem. Então está aqui a Renata, nossa técnica, ela vai fazer a pesagem do filtro. Notem que ela já deixou a placa previamente pronta, já está com a etiqueta do local da nossa amostra, que é a Lagoa da Praia Brava. A balança está tarada, né? Então ela vai agora pesar o filtro. É importante anotar então as 4 casas decimais. Lembrando, né, que a balança analítica pesa em gramas. Bom, então a gente está esperando a estabilização da balança, estabilizando então o nosso peso inicial de 0,771 gramas. Bom, pessoal, uma vez pesado o filtro, nós vamos agora iniciar a filtração. Para isso, a gente vai fazer uma filtração a vácuo. Então, nós temos aqui um rack de filtração e uma linha de vácuo. Essa linha de vácuo está ligada a uma bomba de vácuo e a gente pode fazer 3 filtrações simultâneas, né? São 3 linhas independentes. No caso, vamos usar uma só. Nota que a gente está usando um kit de filtração Nalgene. Então, ele tem 2 partes, a parte inferior, a parte intermediária, que é onde vai o filtro, e a parte superior, que é onde vai a amostra bruta. Tá? Então, nós vamos colocar a amostra bruta na parte superior, a amostra vai passar pelo filtro, vai filtrar e vai ser a amostra filtrada embaixo. O que interessa para a gente, no caso, é o filtro. Bom, e muito importante, os volumes de amostra filtradas têm que ser anotados, tá? Porque a quantidade de material que nós vamos achar nesse filtro é função do volume de amostra filtrada. Então, cada volume que vai ser adicionado, vai ser feita a medição do seu volume antes de ser colocado para filtração. A gente mede com uma proveta. A amostra, então, é homogeneizada, isso é muito importante, para que qualquer partícula sedimentada esteja em suspensão. E então, nós vamos iniciar a filtração com 100 ml. Bom, durante a filtração, se nós não conhecemos a amostra, então nós não sabemos o volume exato a ser filtrado. Como uma regra prática, a gente vai filtrando até que o filtro comece a ficar colmatado. O que significa isso? Quando o filtro começa a entupir. Então ela vai transferir. Vamos ligar a bomba de vácuo e vai ser iniciada a filtração. Foi ligada a bomba, ela vai abrir a linha de vácuo e vai ser iniciada a filtração. Iniciou com 100 ml. Se a filtração está fácil, ou seja, se a amostra tem pouco material em suspensão, a gente vai filtrando.
Como está passando rápido, nós vamos adicionar mais 100 ml. Foi colocado mais 100 ml. Notem que está passando bem fácil. Essa amostra é uma amostra real, né? Ela foi coletada na lagoa da Praia Brava de Itajaí, conhecido como Lagoa do Cassino. Mas o procedimento é o mesmo para qualquer amostra. Pode pôr, Renato. Ó, enquanto está passando fácil, a gente vai filtrando. Pode pôr mais 100. Quando começar a ficar mais difícil a filtração, significa que o filtro está começando a ficar formatado, mas ainda está passando bem. Pode pôr mais 100. Pode pôr tudo. Notem que o ritmo da filtração começou a diminuir. Se olhar o filetinho abaixo da amostra filtrada, né, ele está começando a ter um volume menor. Então nós vamos segurar um pouco para ver se vai passar bem esse volume. Como o ritmo da filtração está diminuindo, nós não vamos adicionar mais 100 ml. Agora vamos diminuir, ao invés de colocar 100, vamos adicionar mais 50. Só vamos esperar terminar de passar essa amostra e ao invés de colocar mais 100, vamos colocar mais 50. Então nós vamos anotando esses volumes. Terminando a filtração, o filtro está seco, nós vamos agora lavar o filtro com porções de água destilada. Tá? É importante que essas porções de água destilada servem para trazer qualquer resíduo de material de suspensão que esteja nas paredes e também para lavar o filtro pela presença de sais que possam dar diferença de pesagem no final. Durante essa lavagem é importante nunca jogar os jatos de água destilada diretamente no filtro, mas sempre nas paredes, para não suspender o material que está no filtro. O volume de água destilada não é o importante aqui, mas é importante pequenas porções, aí deixa secar. Para esse tipo de amostra, essa lavagem também, além de servir para levar todo o material em suspensão para o filtro, como é uma amostra de um local que tem influência da água marinha, tem sal, ele serve também para remover esses sais. Se nós simplesmente não lavássemos, deixássemos esse filtro secar, esses cristais de sais ficariam, e os sais são um material dissolvido, e eles dariam diferença de peso, e eles não são material particulado. Então nós temos que lavar para remover qualquer resíduo de sal desse filtro. Tá? Lembrando que a Lagoa da Praia Brava é um local que tem influência de água marinha, então é possível que tenha salinidade. Nós temos que eliminar qualquer resíduo desse sal, que é um material dissolvido, mas que se sobrar algum resíduo, né, de água salgada, após a secagem, esses cristais de sal vão dar diferença de peso. Terminada então a filtração, ela fez a lavagem com porções de água destilada. Normalmente a gente faz com pelo menos 3 pequenas porções de água destilada, para remover os sais do filtro. Terminada a filtração, então, nós desconectamos, desliguei a linha de vácuo, ela solta o vácuo para poder soltar o filtro da parte de cima. Se não soltar o vácuo, aquele filtro vai ficar preso, se não liberar o vácuo. Tá? Com isso, agora, nós faremos o teste de lavagem. Nós vamos lavar o recipiente com água da torneira e água destilada e fazer uma nova filtração para avaliar se ficou algum resíduo de sal nesse filtro.
Então é feita a lavagem, tanto da parte inferior quanto da parte superior. Essa lavagem é feita com água da torneira e com água destilada. O objetivo, então, é remover qualquer resíduo de sal. Depois dessa lavagem, nós vamos fazer o teste para avaliar se a lavagem do filtro com água destilada foi eficiente. Se a lavagem foi eficiente, não pode ficar nenhum resíduo de sal nesse filtro. Bom, depois de lavar, ela está remontando o kit de filtração. Vamos retornar o filtro aqui. Lembrando que o kit foi todo lavado com água da torneira e com água destilada. Vamos agora passar água destilada pelo filtro. Essa água destilada vai lavar o filtro novamente. Se a lavagem anterior foi eficiente, essa água destilada não deve ter nenhum resíduo de sal. Então nós vamos fazer o teste se há sal nessa água de lavagem. Então pode lavar, né? Vou ligar a bomba. Só um pequeno volume. É só um volume suficiente para nós fazermos uma lavagem para ter volume para checar se tem cloreto nessa amostra. O filtro já está bem comatado, né? Finalizado, então, essa lavagem referente ao teste de lavagem, nós vamos testar, então, essa água de lavagem. Como vai ser feito isso? Nós vamos fechar, desligar a bomba, ela vai desconectar o vácuo. Vamos separar as duas partes. O filtro a gente mantém ainda ali, que é possível que nós tenhamos que lavar novamente. Então, ela vai retirar o filtro. Nós vamos fazer o teste, então, com essa água destilada que lavou esse filtro. Ela vai ser transferida para um vidro de relógio. Ela vai adicionar agora, então, 2 gotas da solução de nitrato de prata. Tá? Por que o nitrato de prata? Lembrando que a água do mar, um dos principais componentes é o cloreto, o íon cloreto. Se tiver cloreto na amostra, a prata reage com o cloreto e forma um precipitado branco, que é o cloreto de prata. Se formou um precipitado branco, é porque ainda tem resíduos de cloreto, ou seja, a lavagem não foi eficiente, nós precisaríamos lavar novamente. Se não formou o precipitado branco, então está ok. Tá. A gente consegue ver que formou um pequeno, bem pouco, mas tem um resíduo, uma leve nuvenzinha branca. Isso é indicativo de que temos que repetir o procedimento de lavagem. Ainda tem resíduos de sal. Bom, então, depois do teste positivo, significando que tinha resíduos de sal, nós repetimos a lavagem novamente, estamos fechando a lavagem agora. Essa lavagem foi feita com água destilada, nós vamos terminar essa lavagem, que já está no finalzinho, já secou o filtro, e vamos então repetir o teste. Vamos avaliar se tem cloreto novamente, né, nessa amostra, nesse teste de lavagem. Bom, então ela vai repetir o teste, né? Vai colocar uma pequena quantidade da água destilada que foi usada na lavagem e vamos testar se sobrou algum resíduo de cloreto. Vamos usar novamente 2 gotas de nitrato de prata. Se tiver cloreto, o nitrato de prata resulta na formação de ele reage com cloreto, né? A prata resulta na formação de cloreto de prata. Bom, então ela vai agora fazer o teste de lavagem. Importante que é contra o fundo preto. Ela vai colocar então o nitrato de prata. Se tiver cloreto, o cloreto reage com a prata, forma cloreto de prata, que é um precipitado branco. Para avaliar se teve precipitado branco, a gente olha sempre contra o fundo preto. Então, dando o teste negativo, a gente segue adiante. Bom, então testando. Colocamos o nitrato de prata. Se formar o precipitado branco, então o teste positivo. Notem que após essa última lavagem, então não tem mais a formação do precipitado branco, né? Então, isso significa que não tem mais influência de cloreto, não tem mais salinidade, então podemos partir para a próxima etapa. Bom, terminada a filtração, o teste deu negativo, então nós vamos levar o filtro agora para a estufa. Então o filtro é cuidadosamente transferido de volta para a sua plaquinha de Petri, onde ele vai ser então seco na estufa. Tá aqui, notem que essa parte manchada corresponde, né, ao material particulado de suspensão. A gente consegue ver bem a diferença do filtro e da parte onde passou a amostra, né, onde está retido o material particulado de suspensão. Nós vamos agora então levar isso para secar na estufa a 60 graus. Após secagem, ele vai para o dessecador e finalmente ele vai ser pesado, para a gente ter o peso final do filtro
após a filtração. Bom, depois da filtração, então, da lavagem, nós vamos agora para a estufa. Essa estufa, então, ela vai ser regulada para 60 graus, vai ficar pelo menos 24 horas na estufa. Tá, então, enfim, agora ele foi para a estufa, na estufa vai ficar secando a 60 graus durante pelo menos 24 horas. Após a secagem, vai para o dessecador para que a gente possa fazer a pesagem final, sempre na temperatura ambiente. Resumindo, então, gente, o resultado da nossa aula, nós tivemos o peso inicial do filtro, tá, de 0,0771 gramas, que nós pesamos na balança. Após a secagem do filtro, nós teremos o peso final, que é o P2. Teremos que esperar, então, a secagem. E essa quantidade que nós vamos encontrar está presente no volume de amostra filtrado, que foi de 450 ml. Para fazer o cálculo do material particulado de suspensão, nós faremos, então, o P2 menos o P1, ou seja, vamos descontar do filtro com o material particulado de suspensão. Vamos descontar o peso só do filtro, quando tivermos no P2. Esse peso é dado em gramas, a gente multiplica isso por 1000 para converter para miligramas e vamos dividir esse resultado pelo volume filtrado expresso em litros. Dessa forma, nós teríamos miligramas por litro de material particulado de suspensão. Pessoal, então, com isso, a gente termina essa aula relacionada a material particulado de suspensão. Espero encontrar vocês, então, numa próxima oportunidade. Um bom dia e até a próxima.